Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai, novamente, Pai, nós estamos aqui com muita alegria e satisfação, porque estamos reunidos, ó Pai, entre os irmãos. Como é bom, Pai, e como é maravilhoso poder conhecer mais do que nós somos, da nossa missão, dos teus planos, ó Pai, que desde tempos antigos foi planejado e perfeitamente tem sido colocado, ó Pai, no seu devido tempo, cada uma das coisas que tu estabeleceste, ó Pai. Pai, nós somos gratos a Ti, porque a nossa casa tem sido suprida. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, que não tem faltado para os irmãos o alimento, tanto espiritual como físico. Nós somos gratos a Ti porque as pedrinhas estão chegando, ó Pai, sem a força do nosso braço, mas sim com a força do Teu braço, ó Pai. Sim com a força, ó Pai, da Tua palavra, porque não depende de nós e sabemos disso e reconhecemos a Tua soberania sobre nós, ó Pai. Reconhecemos quem Tu enviastes, ó Pai, para direcionar as igrejas. Pai, que as nossas palavras sejam as Tuas palavras, que os nossos caminhos sejam os Teus caminhos, que, Pai, o Teu pensar, Pai, seja o nosso pensar, a forma até de Tu olhar seja a nossa forma de olhar, Pai. Pai, nós queremos em todo tempo ser gratos a Ti, porque além das maravilhas que tem nos concedido da Tua palavra, Pai, nós temos visto, ó Pai, os Teus sinais acontecendo no nosso meio, seja através de um versículo, ó Pai, mas seja através também de sonhos. Como tem sido maravilhoso, ó Pai, cada dia mais estar na Tua presença, ó Pai. Abençoe os nossos irmãos que estão mais longe, ó Pai, que não podem estar por perto, mas também de igual forma, Pai, traga cura, traga, ó Pai, um emprego para aquele que está precisando, ó Pai. Abre portas, ó Pai, para que nenhum em nosso meio, Pai, dos Teus filhos, daqueles que são filhos bons, muito bons, ó Pai, venham passar necessidades, ó Pai. Pai, nós cremos em Ti e depositamos em Ti toda a nossa confiança, porque nós sabemos que pouco tempo aqui nos resta nessa terra e nós queremos fazer o nosso melhor. Nos capacite, nos oriente, coloque força, ó Pai, naquele que está desanimado, ó Pai. Dê ânimo, ó Pai, àquele que está, ó Pai, angustiado, ó Pai, que está aflito, que está triste, dê ânimo. Anima, Pai. E toda dúvida que estiver, Pai, traga esclarecimento, caso essa também for a Tua vontade para cada um do irmão. Pai, nesse momento, nós bendizemos o Teu nome. Abençoe a reunião de hoje, ó Pai. Abençoe as palavras que serão ditas através da boca do Teu servo, porque não vem de nós, mas é a Tua palavra que é entoada em nosso meio. E pela fé, Pai, nós colocamos perante Ti todos os nossos pensamentos e as nossas palavras. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, pedrinhas preciosas, hoje, dia 5 de novembro, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, né? É maravilhoso demais porque nós sabemos que o Papai tem nos revelado grandes coisas, né, irmãos? Eu vou fazer a pergunta novamente. Não quero que os irmãos que estavam aqui, que ouviu, respondam a pergunta, tá?
Então vai ser direcionado mais para os irmãos que chegaram depois. Quando nós falamos da face de Ial, das faces, né? São quantas faces? Duas. Quando nós falamos das faces de Ial, a gente entende as faces como aquele que está vindo por Ial, né? Mas por que a face de Ial? Por que Mical é comparado com Ialcha, sendo face de Ial? Irmã Liriamar. Por que Mical é comparado com face de Ial? Porque ele executa as ordens do Pai soberano? Não. Porque Ele executa. Ele é filho de Ial? Ele é filho de Ialcha, mas você também é. Mas você é face? Eu sou face? Ah, agora você falou a palavra certa. Porque ele é imagem e semelhança. Vamos iniciar então abrindo lá em Gênesis. Eu preciso retomar esse assunto com os irmãos, porque a gente vai ver uma situação nos próximos estudos que vão vir. E eu sei que muitos irmãos ainda não têm ainda o total esclarecimento sobre essa questão de Mical, sabe? A missão, o objetivo. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Versículo 1. Gênesis 1, 1. Vamos continuar então, irmãos. Sempre na sexta-feira tem os impedimentos imensos. Vamos lá, continuar. Gênesis 1, 1. Gênesis 1, 1. Diz assim: no princípio, no princípio. Então tá. No princípio, Ial criou o céu e a terra. Ial criou o céu e a terra. Só isso. Gênesis 1, versículo 26. Ial disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. Façamos o homem como a nossa imagem, como nossa semelhança. Versículo 27. Ial criou o homem à sua imagem. A imagem de Ial o criou. Homem e mulher os criou. Como que a gente leia esse versículo? Quem lembra? Ial disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. O versículo 27. Ialcha criou o homem à sua imagem. A imagem de Ial, ele o criou. Homem Isso. e mulher ele os criou. Isso, exatamente. Eu quero dizer que tanto Mical como os filhos de Ialcha são a imagem de Ial. Tá? É muito importante, e parece bobo falar isso, mas é muito importante nós termos a clareza de quem é de fato a pessoa de Mical nos dias de hoje e por que ele foi elevado. Por que os 144 mil, né, os filhos, estão sendo elevados? Não falo 144 mil porque, né, a gente sabe que o exército foi desfalcado. Mas os que são da era de Filadélfia, que não vão passar pela morte, aqueles que são seres celestiais estão sendo elevados. Tinha uma condição anterior e passa a ter uma nova condição. Isso é o quê? Isso é
o que foi determinado lá atrás, né? Só estou relembrando para os irmãos. Vamos abrir lá em Deuteronômios. Deuteronômio, né? O irmão me corrigiu aquele dia. Estou falando meio grego, Deuteronômios. Deuteronômio. Porque É igual Eclesiástico e Deuteronômio. Eclesiástico. 32. Versículo 1. Tá calor ou eu tô sentindo? Tá calor. Tá calor, né? Grato a Yahweh, grato a Yahweh. Vamos lá. 32, 1. Dá ouvidos, ó céu, que eu vou falar. E Yahweh criou o céu e a terra. Gênesis 1, 1. Dá ouvidos, ó céu, que eu vou falar. Ouve, ó terra. Ouve, ó terra, as palavras que saem da minha boca. Ok? Versículo 4. Ele é a rocha, e sua obra é perfeita, pois toda sua conduta é o direito. É ial, verdadeiro e sem injustiça. Ele é a justiça e a retidão. Beleza? Versículo 8. Não. Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 5. Corromperam-se os que sentara ele gerou, geração depravada e pervertida. É isto que devolveis a Ial, povo idiota e sem sabedoria. Não é ele o teu pai, ó, teu criador? Tá falando de quem aqui? Filho de Adão. Mas quem é o pai aqui que ele informou? Versículo 4. Ele é a rocha. Né? Não é ele teu pai, teu criador? Por que está falando dos filhos de Adão? Porque a gente viu ele falando isso lá em Salmos, né? Em Provérbios, né? Provérbios? Provérbios 8. No iniciozinho. Né? Dá ouvidos. Mas ali a gente vê que quem está falando ali é quem? Mical. Tá vendo a semelhança entre os dois? Nós estamos vendo aqui em Deuteronômio, aquele que conduziu o povo no deserto, aquele que falava com Moisés no Monte Sião, porque ali era um anjo falando com Moisés no Monte Sião. E a gente vê em Provérbios 8 falando de quem? Do mestre de obras. E a gente viu quem que é o mestre de obras? Quem que é? Mical. Então a gente vê que a face sempre de Yahweh está agindo continuamente. Só que o interessante é que quando a gente começa a ler as escrituras com esse entendimento celestial, as coisas agora começam a ter um outro raciocínio. Porque agora a gente não consegue mais raciocinar com o entendimento da terra. A gente não consegue mais raciocinar com o entendimento da terra. Porque o nosso entendimento começa a estar muito mais elevado. Entendeu? Então a leitura normal, você não vai conseguir compreender o que as escrituras querem dizer, né, irmão Anderson? Não vai. Né? A gente não lê como antes. Não lê. Não lê mais como antes. Né? Então vamos continuar. Então a gente sabe que a gente tem um pai, a gente sabe... Ah, mas todo mundo tem um pai, né? Não, mas não é desse pai que nós estamos falando. Nós estamos falando de um pai celestial, né? É outro tipo de ser, né? Então tá. Então vamos ver aqui, versículo 7. Recorda os dias que se foram, repassa gerações e gerações. Pergunta a teu pai e ele te contará. Interroga os anciãos e eles te dirão. Versículo 8.
Quando o Altíssimo, quando, O Altíssimo. vocês dois pequenininhos aqui, silêncio, viu? Quando o Altíssimo, presta atenção, quando o Altíssimo repartia as nações, presta atenção nisso aqui, quando o Altíssimo, quem que é o Altíssimo, irmã Márcia? Eu gosto de perguntar, irmã Márcia. Hã? É, irmã? De qual Ial você está falando? Não. Ial filho. Lembra de Isaías 14:14. Satanás querendo subir até a mais alta nuvem. É para os irmãos entenderem fácil. E quer ser semelhante ao Altíssimo. Quando a gente vai em Apocalipse, irmã Maria, presta atenção. Quando a gente vai em Apocalipse 14:14, olha aqui, fácil de gravar. Isaías 14:14. Apocalipse 14:14. Satanás querendo subir na nuvem e ser semelhante ao Altíssimo. E quando você vai em Apocalipse 14:14, quem está na nuvem é quem? Exato. Então ele está querendo ser semelhante a Ial filho, que tinha o nome de Ialcha, tá? Tratado desse jeito porque Ialcha agora não é mais acometido pelo nome de Ialcha. Ial filho não é mais recebido como nome de Ialcha. Esse nome foi esquecido? Não. Vai ser eternamente lembrado. Eternamente lembrado, conforme a ordem de Melquisedeque, inclusive sumo sacerdote para sempre. E isso não muda. Mas aqui agora, quando a gente lê, a gente vê que como que está falando, tá vendo? E isso, irmã, facilita a gente gravar. Entendeu? O entendimento. Aí diz assim, quando o Altíssimo repartia as nações, aí você sabe quem estava fazendo isso. Quando o Altíssimo repartia as nações, quando espalhava os filhos de Adão, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Ial. Ficou claro isso aqui para todo mundo? Aqui está fácil de entender? Tem certeza? Todo mundo entendeu esse pedacinho aqui? Eu queria saber se os irmãos entenderam esse pedacinho. O próximo aí pode explicar, irmão. Interessante. Falando lá de cima. Não, mas ele está falando lá de cima o quê? Falando dos poderes. Não. Eu quero que explique esse versículo. O que ele está falando aqui? Das tribos. Isso, está falando dos filhos de Adão, que foi gerado. Mas e aí? Ele falou assim, quando o Altíssimo repartia as nações, os filhos de Adão estavam ali, né, sendo gerados. Ele fixou fronteiras para os povos. Ele fixou fronteira para os povos. São tribos, né? Isso, aí vem, conforme o número dos filhos de Ial. Já não está falando mais conforme o número dos filhos de Adão. Tem uma diferença aí. Está falando que foi feito tudo conforme foi feito lá no céu. É isso que está falando. Foi feito aqui na terra conforme foi feito. Conforme o céu. Por isso que Ial fez o céu e a terra. Ele está comparando aqui. Ele está comparando. Lá em cima. De fato, A sombra, né? Exato. É o espelho, a sombra. A sombra. O 9 é interessantíssimo. Eu vou ler. Entendeu? Muito interessante. Olha só para vocês verem. Isso as escrituras conversando. Como diz a nossa irmã Rejane. Se os irmãos não sabem, quem grava o áudio é a irmã Rejane. Para que fique gravado. Né? Tem irmãos pensando que é a irmã Débora que está gravando o áudio. O resumão. Quem está gravando o resumão é a irmã Rejane. Para os irmãos entenderem que na obra tem vários irmãos trabalhando. Não é só os ministrantes. Os ministrantes só estão entoando a voz. Mas por detrás tem vários irmãos trabalhando. O evangelismo, ajuda com os irmãos que têm mais necessidades financeiras ali na parte de alimento, cesta básica, não é? E em breve vai ser os resumos da sexta-feira. Grato a Yasha, né? E tem mais irmãos já preparando. Tá? Então, irmãos, isso tudo é para nós entendermos quem nós somos. Porque a obra que vai ser feita por nós e por nossas mãos, essa é uma obra tremenda. Essa é uma obra tremenda. E eu não estou falando de uma obra
lá no céu, não. Depois Estou falando de uma obra terrena que vai ser feito algo maravilhoso, tá? E ela vai repercutir lá em cima. Vai repercutir muito. Agora vamos lá de novo, versículo 8. Quando o Altíssimo, né, quando Iá o Filho, repartia as nações, né, espalhava os filhos de Adão, ele fixou as fronteiras para os povos, conforme o número dos seus filhos. Assim que eu vou dizer, entendeu? Então ele só fez conforme o número dos filhos, mostrando que tudo é feito conforme o que eram os filhos de Iá. Mas a parte de Iá, mas a parte de Iá, eu quero mostrar para os irmãos, versículo 8 em cima, ele está falando assim, olha, conforme o número dos filhos de Iá, mas escrito aqui está Zeus, né, na Bíblia. Mas ele está falando conforme o número dos filhos de Iá. Mas embaixo ele está falando assim, mas a parte de Iá, que está mostrando que é duas pessoas distintas. Mas aqui é Iá e é Iá. Mas um é Iá o filho e outro é Iá o soberano. A parte de Iá o soberano, essa é a parte dele. Mas a parte de Iá o soberano foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. Por que ele fala foi o seu povo? Porque são aqueles eleitos escolhidos em tempos antigos. Eu vou resumir para os irmãos. Tanto Mical como aqueles que iriam agradar a Iá lá em cima, na parte celestial, foram separados lá em cima, por Iá, falando Iá soberano. E quando as tribos foram feitas, as divisões, tudo certinho, a parte ali ficou, uma parte ficou para Iá, ele separou para ele. E qual é essa quantidade que foi separado, irmão Anderson? Foi 48. É? Tem certeza? Lembra do lote. Ele falou lote. O lote, quando fala o lote, fala do número inteiro. Exato. Ele já separou lá em cima. Entendeu? Só que um desagradou, aí o terço perdeu, aí tem aquele processo. Mas os filhos de Adão foram dignos. Por isso que quando ele fala assim, olha, mas a parte de Iá foi o seu povo, os seus filhos celestiais. O lote da sua herança, da terra, foi de Jacó. Por isso que a gente lembra de Apocalipse capítulo 7. Iá selando as 12 tribos de Israel. Lembra disso? É para os irmãos entenderem quem somos nós, o que nós éramos antes. Por isso, quando a gente pega Gênesis, a gente vê quem está ali ajudando na criação é tanto Mical como também os filhos de Alxa, ajudando a criação. Então tá. É lindo, né? Ele é lindo. Aí diz assim, versículo 10. Ele achou numa terra do deserto, num vazio solitário e ululante. Ululante é um lugar de sequidão, que Escaldante. é muito sequidão, ventania ruivando, mas um lugar seco, um lugar árido. A palavra certa é lugar árido, tá? É esse lugar dessa forma. Então, um lugar deserto, então ele falou que, ele achou numa terra do deserto, num vazio solitário, cercou, ele achou quem? O povo dele, separado, à parte. Aí ele fala, cercou, cuidou dele e guardou esse lote, viu? Ele está falando do lote. E guardou com carinho, como se fosse menina dos seus olhos. Tá vendo? Como a águia que vela por seu ninho e revoa por cima dos seus filhotes. Ele o tomou. Ele o tomou. Lembra que acontece ali na parte celestial, Salmos 18, que nós vimos nas ministrações anteriores, quando Mical invoca, ele toma ele ali e lança ele por terra para ele não passar por uma outra situação. Lembra também na parte que a gente viu que quando ele tira Ialcha para se tornar Iá o filho, ele toma ele ali das partes celestiais,
que é a palavra arrebatar, que é tirar a força e leva para cima, tomou para ele. Entendeu? Então, quando fala de Jacó aqui, está falando dos filhos de Alxa, das tribos que pertencem a Ial filho. Tanto os escolhidos na terra, como os do céu. Ok, irmãos? Está claro para os irmãos? Então tá. Aí, a gente pega aqui, ó, versículo 12. O único a conduzi-los foi Ial. Nenhum, né, desses aí estrangeiros o acompanhou. Fê-los cavalgar sobre as alturas da terra e alimentou com produtos do campo. Fê-los sugar o mel de um rochedo e óleo de uma dura pedreira. Coalha de vaca e leite de ovelha com gordura de carneiros e cordeiros. E manadas de baçã e cabritos com gordura de polpa de trigo. E o sangue de uva que bebes fermentado. Jacó comeu e saciou-se, né? Jesuru engordou e deu coices. Aí vem o problema, né? Rejeitou o Ial que o fizera, desprezou sua rocha salvadora. Aqui que está o detalhe. Marca aí, rocha salvadora. É aqui que está um detalhe. Ial que o fizera é Ial, filho. Como é que é, irmã? Rejeitou o Ial que o fizera. No caso aí, Ial. Rejeitou o Ial que o fizera. Quem fez? Ial filho. Ial filho. Porque fala da rocha salvadora. Só que ele está falando agora de uma rocha salvadora. Que haja ação de salvar. Né? Qual que é o significado do nome de Alcha? Ial salvo. Ial salvo. E aquele que é semelhante, quem que é semelhante a Ial? Semelhante a Ial? Quem que é semelhante ao Altíssimo, melhor dizendo? O significado. Significado de Mical é o quê? Semelhante Ao Altíssimo. Então, um semelhança do outro. Por isso que é fácil de Ial, porque ele é semelhança do seu pai. Ok? Em todos os aspectos, viu, irmão? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Em todos os aspectos. Agora, vamos lá em Apocalipse. E eu vou fazer uma pergunta para o irmão Zalino, porque no áudio ele não soube responder, mas agora ele vai saber responder. Que ele vai lembrar. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 14. Hã? Vai redimir agora. Vamos ver se ele vai saber responder. Porque quando perguntou para ele, o irmão perguntou para ele, ele não respondeu certo. Mas eu creio que o irmão vai lembrar na hora que eu perguntar. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Todos encontraram? Sim. Diz assim. 14:6. 14:6. Irmãos, eu estou perdendo muito minha concentração. Eu estou perdendo muito minha concentração. Perdendo muito mesmo. E aí eu estou pensando, estou ouvindo barulho e não estou conseguindo focar, sabe? É difícil porque a gente tem que zelar, porque a obra do Pai tem que ser feita com zelo, com cuidado. Apocalipse 14, versículo 6. Diz assim: Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno. Para o quê? Anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E Ele dizia em alta voz: temei a Ial e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento.
Adorai aquele aquele que fez o céu e a terra. o mar e as fontes, ou seja, em alto. Então ele fala assim, olha, ele grita em alta voz: adorai, né? Adorai aquele que fez o céu e a terra. Gênesis 1. Yahweh fez o céu e a terra. Aí ele fala: adorai aquele que fez o céu e a terra. Pronto. Qual que é o nome desse anjo aqui, irmão Anderson? Mical. É o Mical. Agora, irmão Isalino, a pergunta para você, meu irmão. O que é o evangelho? O que é a pregação do evangelho? O que significa? Do mesmo modo, vou te perguntar. A gente aprendeu nas denominações. Foi te feita essa pergunta uns 2 meses atrás. Em julho, melhor dizendo. Tem muito tempo essa pergunta aí pra ele. Aí eu quero que ele lembre. Eu quero que ele puxe lá na memória. Foi feita essa pergunta. O irmão Arthur te fez essa pergunta. Ele falou assim: o que é o evangelho, irmão? O que é a pregação do evangelho? Tem várias. Não. Agora você quer. Eu vou falar o que você falou. Você falou assim, ó. É os ensinamentos, você falou. Mas não é. Aí ele respondeu o que era e ainda exortou ainda os irmãos ainda. O que é o evangelho, irmã Débora? Palavra de boas novas, né? Salvação. Boas novas de salvação. O que é o evangelho? Boas novas de salvação. Estou repetindo só o que ele falou. Lembra disso? Até hoje vocês não sabem disso? Coisas tão básicas. Eu acho que a prudência, né, para não responder nada. Né? Eu sei, eu entendo. A gente fica. Essa última eu também lembro. A gente fica meio com temor, né? Eu entendo, eu entendo. Eu já dei uma resposta. Como diz aí, assim, tá aqui. Meia atravessada que depois eu sai. Eu entendo. Mas os irmãos podem ficar tranquilos, não tem problema responder. Se errar, tem uma exortação ali, mas é bom falar até bom do que se acovardar. Né? Nós estamos preparando um exército que não se acovarda perante o inimigo, uma opressão, né? Uma luta. Então é bom. Não, beleza, errei. E eu já falei isso. É corrigido, né? Ô irmão, não é isso. Não, irmão. Quantas vezes aqui, ô irmão, criancinha não, né? Falando pro irmão do lado, irmão, criancinha não, me ajuda aí. Ô irmão, eu já falei isso com os outros. Por quê? Né? Pregando, né? Para a pessoa, eu já falei isso. É a boa nova, é a boa nova. A boa nova. A boa nova de salvação. Lembra quando nós lemos lá em Deuteronômios o rochedo, o quê? Salvador. Viu? Ele está ministrando então a salvação. Essa rocha que ministra a salvação. Então lá atrás estava se falando daquele que seria o braço de Yahweh na terra. Só que a gente entendia isso antes? A gente lia as escrituras antes, quando você pegava Gênesis, você pegava Deuteronômio, você pegava os livros proféticos, você pensava ali, falava ali de Yahweh, né? Que não vou citar outro nome, e você pensava que sim, que era aquele ser soberano, que vivia, homem nenhum podia ver ele ali e tal, e você pensava que era desse que estava falando. Não, ele sempre usou as duas faces. Tanto para falar como para executar os seus projetos. Principalmente quando fez o céu e a terra. Uma face vai reinar no céu e uma face vai reinar na terra. Esse é o segredo que logo, logo vai ser bem esclarecido. Por isso que tem que ter uma casa estável. Tem que ter uma casa. Né?
É o antimachia, o Semali que vai fazer uma casa para Ial? Não, Não é ele que vai fazer uma casa para Ial. Não é. não é. É ele que vai pôr as mãos imundas dele para fazer aonde Não Ial vai é. habitar? Não é. E nós estamos começando a entender isso agora. Esse entendimento está vindo agora com mais clareza. Por quê? Porque a gente está começando a compreender quem são aqueles que executaram tarefas lá atrás nos tempos antigos. E isso é assustador, irmãos. Falar, se eu vim de tempos antigos, eu ajudei na construção da terra, eu pus a mão, eu ajudei ali a fazer os animaizinhos, eu ajudei a fazer uma parte daquele rio, as fronteiras quando estavam sendo divididas para as tribos, tem ali minha mão. Irmãos, eu quero que vocês pensem assim. Nós estávamos com Mical, assim seja, né, meu irmão? Nós estávamos ali com Mical, ajudando nessa obra. E olha para vocês verem, os nossos irmãos, vendo toda essa glória, toda essa maravilha, se deixaram ser seduzidos por Satanás. E depois, os filhos de Adão também se deixaram ser seduzidos por Satanás. Por isso que é chamado de idiotas. Idiotas, aprender a sagacidade, né? Ser mais esperto, acorda. Vocês estão sendo enganados muito fácil, né? Mas aqui a gente está vendo. As boas novas de salvação é uma coisa que tem que ser feita. Adorar aquele que fez o céu e a terra. Essa é a salvação. Se resume, né? Se resume nisso. Porque a terra que recebeu o nosso Salvador, né, que derramou o sangue dele nessa terra, fazendo com que toda a terra ficasse, né, vamos se dizer assim, sujeita a uma maldição, porque por conta disso vai ter que vir um anjo e pisar o lagar do furor da ira de Ial, porque ele mesmo passou a ira de Ial na terra. E ele falou assim, pai, se é possível, o quê? Afaste de mim. Se for possível, né, que esse cálice, né, mas, contudo, seja feito o quê? A tua vontade, não a minha. Por que que ele expressa isso? Porque ali naquele momento, irmãos, ele estava sofrendo a ira de toda a humanidade sobre ele. Porque isso era a condição do cordeiro antes. Que tinha que ser feito anualmente o sacrifício. Anualmente o sacrifício. Aí o que acontecia? O cordeiro era morto, né? Aí, para sanar o pecado do povo naquele ano, no ano seguinte, assim sucessivamente. Então, quando a gente vê agora a obra daquele que é a semelhança, nós não falamos da pessoa, nós falamos do nome. Nós falamos da pessoa? Não. Nós falamos do nome. Então tá. Vamos abrir em Efésios. Filipenses. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, 2049. capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos pegar aqui, irmãos, do versículo 5. 2:5. Diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento de Yahshua Mashiach. Ele estando na forma de Ial, não usou de seu direito de ser tratado como Ial, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, né? Aos filhos de Adão.
e reconhecido em seu aspecto como um homem, porque era necessário que ele fosse reconhecido como um homem, ok? Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre um madeiro. Por isso, Iau soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Qual nome? Iau. Iau, filho. Muito bom. Ele conferiu o nome para ele agora acima de todo nome. Iau, filho. Ah, muito bom. Então tá. A fim de que o nome de Yausha, todo joelho se dobre. Então por que aqui está falando assim, olha? Ele lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que o nome de Yausha, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. E que toda língua proclame que o mestre é Yausha o Machia, para a glória de Yau Pai. Por que então que é diante do nome de Yausha que todo joelho vai se dobrar? Já que o nome que foi conferido a ele é Iau Filho. Eu estou confrontando os irmãos com uma pergunta. É porque... Porque quando se lê com olhar carnal, você vê o que aqui? Ah, ele recebeu o nome de quê? De Yausha, né? E é por isso que todo joelho está se dobrando perante Yausha, né? Aí é por isso que todo mundo vai adorar o nome de Yausha, né? Não. Não, vai adorar o Isso é nome para se cumprir, Apocalipse 3 também. O que? Apocalipse 3. Por quê? Porque lá fala que eles vão se prostrar diante, Sim. né, A sinagoga, você fala. de Mical, dos... Falei com que se prostrem aos seus pés para que saibam que eu te amo. Isso, eu Entendi. acho que tem... Não, mas faz todo sentido. Mas eu... não pode falar. Eu quero mais comentar esse detalhezinho. Quando você vê em outras traduções, quer dizer, aqui está falando que ele conferiu. E eu estou falando que ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E quando você vê que alguns não entendem até hoje essa sobreexaltação, essa honra que ele recebeu, porque se ele fosse exaltado no futuro ainda, estaria escrito, ele receberá, não é? Uhum. Aqui está dizendo, ele recebeu. Ele já recebeu. Passou, né? Ele recebeu. Entendeu? Então hoje a gente entende isso com mais clareza. Exatamente. Isso nós, né, irmão? Nós. E aqueles críticos que não entendem a parte tributária não vão entender. Agora, o detalhe é que eu preciso que os irmãos entendam. Vamos dar uma pausinha aqui. Marca aí. E vamos lá em Gênesis. Aí não seria por causa da pessoa, não? Não. Nada por causa da pessoa. E Yausha Machia só foi sobreexaltado pelo sacrifício que ele fez no madeiro, suportando tudo, e após o sacrifício no madeiro, ele é sobreexaltado. Correto? Uhum. Aí ele recebe o nome acima de todo nome. Ele fez na pessoa de Yausha. Fez na pessoa de Yausha. A pessoa dele, independente do nome, cumpriu aquele papel. Pois é. A pessoa de Mical, independente do nome, Mical ou Yausha, está cumprindo um X papel. Aí a pessoa dele recebe... Uma vez cumprindo, ele recebe também o nome... através do sacrifício que ele fez. Ele recebe... Um novo nome Exatamente. Que ele recebeu. Exatamente. Que aí Yau fica... Só pode o nome Yau ser adorado. E só pode receber a adoração só o nome Yau. Então, aí a pessoa dele recebe, a pessoa de Yausha recebe a adoração através do nome Yau. Exatamente. E a pessoa de Mical é sobreexaltada, recebendo o nome de... E vai receber o nome para poder... Memorial. É um memorial, servir de um memorial para sempre. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Eu falei Gênesis 24? Foi isso? Não, é Gênesis 49.
Deixa eu ver se é 49 mesmo. É Gênesis 49. Por isso esse... É porque tá isso tudo... aí a gente não entendia e ninguém entendia, agora nós entendemos. É porque a missão da pessoa aí... a missão da pessoa é uma vez cumpriu, o nome confere autoridade naquilo que ele foi elevado. Exatamente. Tá bom? Quer dizer que ele, como ele foi outro madeira, assim que ele foi, o nome dele foi elevado. Ele foi elevado. Aí ele Sobremaneira. Exatamente. Ele não pode receber adoração com o nome Yahusha. Ele só pode Tem que ser receber mudado. com o nome mudado. só foi não. A pessoa dele recebe através do nome. Exato. Aí, vocês não enganam, ali no Evangelho de João, não sei, eu nem estou lembrando mais. Fala assim, ou é Mateus, não sei. Eu vou para o Pai e vos... É João. Quando sentir o ego é João. Quando você sente o ego é João. O ego é João. Você sente o ego, incrível, né? O livro de João, quando você fala, você sente o ego. Eu acho que é no De capítulo agradecimento, 8. né? Você sente um ego de agradecimento. Eu vou para o Pai e vos prepararei um Não é lugar. 8, não. João 14, isso daí. É? Você está citando aí. Aí vos Não é? prepararei um lugar. Aí você pensa, né? Pera lá. Mas quando você vê em Samuel, ali é Iau que está escolhendo alguém para andar com ungido. 1 Samuel 2,35. E ali ele fala assim, eu vou construir para você uma casa estável. É o próprio Iau falando. Então, pera lá. Aí, esse aí que está falando, de Jesus Emanuel, ele está querendo subir e construir uma casa para ele lá em cima. E falando para os seus filhos subir lá para cima. Que os filhos dele que estão querendo subir para ter uma casa lá em cima. Aí você vê a sagacidade de Satanás em enganar. Nossa, eu vou subir para o Pai, Lúcifer, e lá eu vou preparar um lugar para vocês. Olha só para vocês verem como que é assustador. Aí quando você vê no Evangelho de Mateus, fala assim, olha, as prostitutas, né, e os publicanos vão tomar lugar na sua parte, no lugar da parte... Calma, irmão. Vão tomar lugar na parte, na mesa dos filhos, né, do reino. Os filhos do reino vão ser expulsos para fora. E as Olha prostitutas, E as prostitutas. são os que estão andando uma vida totalmente desregrada. Aí né? você vê assim, peraí, as prostitutas vão tomar lugar no reino? Pera lá. Isso virou uma bagunça. Né? Apocalipse 14, Apocalipse 14 ali, versículo 3 ou 4, se não me engano ali, tá falando assim que eles são virgens. Pera lá. Se eles são, os 144 mil são virgens, eles não se prostituíram. Então, como é que as prostitutas vão tomar lugar no reino? Me diz. Mentira! Isso que é uma mentira grande, né? E hoje o Pai abre os nossos olhos, né? É uma distorção. Como é que isso pode? Verdade. Mas estão vendo? Mas por quê, irmãos? Porque eles querem usar o nome. É isso. Agora, Gênesis 49. Ô, irmão, se você for olhar em relação a Zeus e Iau, e o Jesus Emanuel e Yahusha, você vê uma disparidade dos personagens, porque Zeus ele age de forma injusta para com os seus, de forma injusta assim, que eu quero dizer, que ele pega até aqueles que estão vivendo uma vida injusta e justifica eles, o que Iau não faz. Iau justifica o justo. E Zeus não, Zeus já justifica o injusto. Exatamente. E o Jesus também, o Manuel. O Jesus lá não absorveu não absorveu a prostituta lá. O que a Escritura manda condenar o ato. A lei, né? A lei. A lei manda. A lei manda, porque se ele não tacou a pedra, não quer dizer que ele tem pecado. Vamos continuar aqui. Gênesis 49. Deixa eu lembrar aqui, irmãos. Onde a gente estava onde?
Gênesis 49. Não, Filipenses, né? Filipenses 2. Ele o exaltou soberanamente. Vou pegar aqui, ó. Fique com a página marcada de Gênesis. Nós vamos voltar aqui, ó. Mas vai aqui em Filipenses 9. Filipenses 2:9. Por isso Yahweh soberanamente o elevou. Ele conferiu o nome, né? Ele entregou, recebeu, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aí fala, a fim de que o nome de Yahshua, todo joelho, o quê? Se dobre nos céus e sobre a terra. Nos céus, sobre a terra e sob a terra, né? E que toda língua proclame que o mestre é Yahshua Mashiach, para a glória de Yahweh Pai. Beleza. Aí a gente viu que a rocha salvadora, né, que está falando em Deuteronômios, é exatamente Mical, porque a gente viu em Apocalipse 14:6, que está ministrando o evangelho da salvação, como aquele que ministra a salvação, uma rocha salvadora, ok? Não estamos falando daquele que vem efetuar o sacrifício como cordeiro, sendo um cordeiro. Estou falando daquele que vem para trazer a mensagem das boas novas de salvação. Essa é a rocha salvadora, porque só vão poder ser salvos os habitantes da terra se eles adorarem a Yahweh Filho. Entendeu? Vão ter que reconhecer Yahweh e adorar a Yahweh Filho. Essa é a mensagem que vai ficar para que toda a terra faça isso. Mas eles vão se prostrar perante aquele que fala por Yahshua, porque vai ter o nome de Yahshua. Mas sabe por que isso, irmão? Prostrar é uma coisa, porque é reverência. É reverência. Você sabe por quê? Porque isso já foi falado anteriormente. A bênção de Jacó. Olha aqui para vocês verem. Ó. Gênesis 49:8. Judá, teus irmãos te Louvarão. Tá vendo? Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Ó, Judá é o leãozinho da presa, meu filho, tu subsiste. Agacha-se, deita-se como leão, como leoa, quem o despertará? Como é que é, irmão? Subiste, perdão. Subiste. Tu subiste. Agacha-se, deita como leão. Como leão, como despertará? Quem o despertará? O cetro não afastará de... Pronto. Por que fala que o cetro não afastará de Eldá, nem o bastão de chefe de seus pés, até que o tributo lhe seja trazido, e que lhe obedeçam os povos. Viu aqui? A promessa? Porque quando ele fala lá em Apocalipse, ele fala que o quê? Adorem todos os povos, nações, tribos e línguas, e adorem a Yahweh Filho, aquele que fez o céu e a terra. Mas agora quando a gente vê aqui em Filipenses, fala, a fim de que ao nome de Yahshua, porque quando Yahweh é sobreexaltado, elevado, na luz inacessível, da condição daquele que recebe o manto se prostrar perante aquele que vai trazer a mensagem de salvação, porque fala por aquele que salvou o povo através do teu sangue. Entendeu, irmão Márcio? Você vê esse exemplo quando Josué se encontrou com Mical, lá quando eles iam passar, né? Chegou ali em Canaã. Possuir a terra, ele se prostrou aos pés dele, só que ele não aceitou ser adorado, na verdade, né? Mas ele foi reverenciado. Ó, irmão, mas ali não é Yahshua, não. A gente achava que era, né? Eu também Ali era achava que Yahshua. era. O irmão Romilson pregou que era Yahshua, né? Os pastores das denominações também falam que ali era Yahshua, né? Ele quis ser adorado, né? Mas não. Então Não hoje é. a gente entende, o Pai nos deu esse esclarecimento, esse entendimento.
que aquele ali era a face de Iau, aquele que fala por Iau, mas não era Iau filho. Era o representante dele, né? Irmão, quando fala leãozinho, O servo dele. e é Fala leãozinho porque faz remetendo ao jumentinho, né? É o jumentinho. Aí remetendo Fala a... até do E jumentinho Cal vai também. ser Iau. Por isso fala leãozinho, o filho dele, entendeu? E ele é da tribo De Eldá. Gavinha, assim, De Eldá. jumentinho. E por isso que fala que o cetro não se afastará de Eldá, nem o bastão de chefe. Entendeu? Ele não aceitou ser adorado, nem aceitou o sacrifício, que é para Nem Iau. aceitou. Né? Lembra aí do cabrito, né? Não aceitou, lembrei da irmã dela, dos cabritinhos. Filipenses 2,9, né, irmão? Acho que a gente tinha aprendido que remetia a mesma coisa ali, Ao mas mesmo nome. na verdade é duas coisas. Exato. Aí Yahshua que recebeu o nome que está acima de todos os nomes, e depois um outro assunto que é sobre o nome de Yahshua Mashiach, todo mundo vai se dobrar. Todo joelho vai se dobrar. Então é duas coisas que estão acontecendo ali, né? Exatamente. E a gente achava que era uma só. Porque quando fala aqui em Filipenses, vamos pegar aqui, Filipenses 2,9. Eu desmarquei. Quando fala aqui, ó. Filipenses. É ruim a gente desmarca, né? É página 2050. Aqui, ó. Porque às vezes quando nós estamos lendo, e isso serve para os irmãos, porque que acontece? É natural a gente pegar as escrituras e sair lendo corriqueiramente, sabe? Como se estivesse lendo a página de um livro qualquer. As escrituras não é o que eles chamam, né? É um livro, né? Que está na estante ali que você pega para ler para entender uma história. Não é isso. Aqui não é entender uma história. Aqui é o próprio Iau falando na boca dos teus servos, né? E não é fácil, porque toda parte das escrituras, né, estão em código, toda ela, sem exceção. Aí fala assim, ó, no versículo 9: Por isso Iau soberanamente o elevou, e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome. Pronto, aí elevou Iau. Isso. Aí dá o nome para ele de Iau. Aí, beleza. Fica o manto com o nome de Iau. E aí, quem vai usar esse manto? Mical. Aquele que é digno, né? Seu filho primogênito, companheiro. A gente viu ali a semelhança ali da passagem de Elias com Eliseu, né? E muito e tremendo. O que significa Elias, irmão Isalino? Elias. Alial, né? Alial, O que significa, o irmão? autismo é elevado, né? Irmão Elbert? O altíssimo é Iau. Tá O lendo? Iau é. Não, tava aqui em cima. Tá certo. Como é que é? Aqui eu escrevi o altíssimo é Iau. O Iau é o altíssimo. E Alisha. O altíssimo é a salvação. O Viu? altíssimo é a salvação. A rocha salvadora, viu? É. A rocha salvadora. Que a gente viu lá em Deuteronômio que seria enviado. Que o povo desprezou tanto a rocha como a rocha salvadora. Ambos. Tem duas pessoas aí. Duas faces. Viu, mas como é que é difícil as escrituras? É difícil demais. Porque tem detalhes Os que você... esclarecidos compreenderão. Os esclarecidos compreenderão. Aí vou continuar porque me perdeu o foco. Aí o versículo 10. Aí já é outro versículo. A fim de que? Por que a fim de que? Porque se Yahshua ele é elevado, aquele que recebe agora o nome de Yahshua, todo o restante tem que se prostrar perante ele, porque o sacrifício já foi feito, entendeu? O sangue já foi derramado, tanto aliás as vestes embebidas de sangue. Então aquele que vestir tem que se prostrar perante esse nome, independente de quem seja a pessoa. Isso mesmo. Né? Mas quem é digno de receber é aquele de quem vai se prostrar. E a gente sabe muito bem que tem que ser de Eldá, porque essa promessa foi feita lá atrás, né? Não foi feita agora.
Lá em Gênesis. Lá atrás, lá na bênção de Jacó. Por que falou na bênção de Jacó? Porque a gente viu ali que em Deuteronômios falou o quê? Falou que o lote da herança de Iau é Jacó. Por isso as bênçãos de Jacó. É como se falasse assim, as bênçãos de Iau. O lote da herança de Iau é Jacó. Então as tribos ali foi parte de Iau. Só que Ialdá tem algo mais achegado com o pai, sabe? É algo mais acolhido com o pai, né? Vamos pegar aqui então agora 10, você tá? o 10, versículo 10, né? Ah, tá. A fim de que o nome de Ialcha, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. Tá vendo? E que toda língua proclame que, é isso que eu quero que os irmãos entendam. E que toda língua proclame que o mestre. Aí lembra lá, por que vocês me chamam mestre, mestre, professor, professor, e não faz o que eu digo, o que eu mando? Aqui vai agora a mesma coisa, tanto como se refere para aquele que era Ialcha e que foi elevado, como aquele que era Mical e recebeu o nome de Ialcha, porque a gente sabe que Mical já foi elevado, né? E que toda língua proclame que o mestre é Ialcha, o Machia, para a glória de Iau Pai. Por que para a glória de Iau Pai? Porque o pai elevou o filho para que o filho elevasse o filho dele, dando glória totalmente a Iau. Tanto a face direita dá glória a Iau, pai, pelo sacrifício no madeiro, como a face esquerda dá glória a Iau, pai, pelo evangelho da salvação ministrado na terra. E como no céu ele não foi a favor de Satanás, na terra ele também está cumprindo com êxito a sua missão. Então, Sendo fiel, né? Sendo fiel. Interessante que você vê aqui, o Malvá, é que em momento algum, ele usurpa a glória do seu pai. Em momento algum, ele tem essa pretensão. E você vê, né, irmão? Você falou, lembrou dessa parte, muito bem lembrado. Você vê que Ialcha, mesmo podendo, né? Porque já estava revelado que ele iria ser chamado Ial. Você vê isso em Salmos. Está escrito em Salmos. Abriu os portais celestiais que entrava a vida agora. Quem é esse da agora? É Ial. Forte e valente. Você já estava profetizado sobre ele. Pois é, olha só para você ver. Entendeu? Ial forte, olha só para você ver. Aí você pensa assim, ele já poderia se colocar como Ial. Mas você vê isso em João. Em João ele se coloca como Zeus, né? Ele se gloria, ele se eleva, ele se exalta. Eu, Pai, somos um, né? Quando a pedra do sepulcro ali, ele está em cima da pedra, fazendo ainda pose, eu imagino. Né? É aquele que anda sobre as águas, é aquele que fala que vocês farão obras maiores do que eu, né? Ao mesmo tempo se rebaixando, mas está querendo se exaltar. Olha só para você ver que como é egocêntrico as palavras desses. Entendeu? Ele é egocêntrico. Bonita, né? Gostosa. A palavra que você fala assim, não, esse aí realmente é um mel do engano. É o rei, né? É um rei que vem nesse cavalo maravilhoso. Esse aí que esse povo quer. Né? Aí, irmãos, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para os irmãos, só um minutinho. Eu estou conversando, peguei aqui os irmãos. Ô, irmão, outro detalhe, é quando você vê aqui no 11, bem no finalzinho, diz assim, para a glória de Iau Pai, por que ele não quis aceitar o sacrifício do cabrito lá que era para Iau? Porque a glória não é dele, é de Iau.
Sempre sim. Interessante, muito interessante, né? Sempre, Não é pra glória de Não é Deus. para não, ó, você vai oferecer esse cabrito aí para Ial, não é para mim não, sempre entregando né? a glória para Então, ele. no momento algum, ele quer aparecer ou usurpar aquilo que não é dele, aquilo que é do Pai. Se fosse também do jeito que o Evangelho de João fala, os judeus não iam desprezar ele. Se fosse daquele jeito. Nossa, se fosse daquele Né, jeito, né, eu não ia né, irmão? desprezar, não. Como é que é, irmão? Se fosse do jeito que o Evangelho fermentado de João fala, os judeus não iam desprezar, não iam rejeitar ele. Seria uma maravilha. E se fosse igual a genealogia de Seria Mateus maravilha. também, Não ia desprezar mesmo. não. Né? Aqui, As coisas irmãos, ficam na cara, fica é, claro. aqui, vamos só dar uma relembrada aqui, ó, em Lucas. Lucas 6, é Lucas 6, não é? É. Quem me chamar de professor? Isso, Lucas 6. isso, Lucas 6. Lucas 6, Esclarecimento, eu só gravei pelo número da perfeição, entendeu? esclarecimento da... 1700. Número 6. Eu gravei que uma ministração veio essa, Mas Lucas 6 aí é no domingo gigante, né? seguinte veio Lucas 6, né? seguinte veio Lucas 16. Nossa, Ah, falta é. ali três. Administrador. É, do administrador infiel. Lucas 6 e Lucas É. 16. Lucas 6 Lucas é 6, versículo 46. 1799. Isso. Aí, só um minutinho, irmãos. É 1799. 646. Vocês podem abrir também, abre também Hebreus, Hebreus capítulo 1, tá? Hebreus 1. Hebreus 1 e vamos ler Lucas 6, tá? Já deixa aberto. 2085. É, diz assim, ó, Hebreus 1. Ó, Lucas 6, perdão. Nós vamos ler Lucas 6. Lucas 6, versículo... 46. Mas eu quero ler aqui primeiro um versículo aqui acima, só um minutinho. Versículo 39. Lucas 6, 39. Diz assim: Disse-lhe ainda uma parábola. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Esse é um detalhe importantíssimo. Não superior, né? Como? Como? Não Pode ser superior. perfeito o que for, mas tem que ser como. Ele tem que ser como o mestre. Isso mostra que ele tem que ser o quê? Certo. Idêntico, semelhante, fazendo a obra como? Por que que fala que, olha, todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre? Aí a gente lembra daquele que é como que imolado. Certo, E fiel. quando você vê que lá em Provérbios 8, diz assim que ele era o seu aluno, Eu vou chegar porque ele lá. estava aprendendo com ele. Meu irmão já está lá na frente. Eu vou chegar nesse detalhezinho agora. Ele vai lá e Mas é capta, bom. Tá porque faz a captando. ligação É na hora, não é? Na hora. Na hora. O pai te Eu dá te um entendo. entendimento, né? É isso mesmo. Isso mostra que está tendo clareza na hora que está lendo. Mas estão entendendo, irmão? Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre, né? Aí, versículo 43. Presta atenção, irmãos. Não há árvore boa que dê fruto mal, e nem a árvore má que dê frutos bons. Com efeito, uma árvore é conhecida por seu próprio fruto. Não se escolhem figos de espinheiros, nem vindimam uvas de sarça. O homem bom do bom tesouro do coração tira o que é bom, mas o mal do mal de seu mal tira o que é
mal, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Esse tesouro é o interessante, ok? Porque presta atenção. Quando fala assim, olha, cuidado quando você for construir uma casa. Lembra disso? Fala assim, se eu for construir uma casa, calcule bem, para você não parar no meio do caminho, né? E seja motivo de zombaria, entendeu? Calcule bem para que não pare, você não faça bem o orçamento, o cálculo. Um bom administrador, para que você construa uma casa, comece e termine. Eu estou entrando na parte de construção porque a obra que os servos que estão acompanhando o mestre, lembra lá que todos os joelhos se prostram, todos os joelhos vão se prostrar e vão dizer que o mestre é Yahshua Mashiach? Sim. Eu estou falando do mestre que é Mical. Todos os joelhos se prostram e vão dizer que o mestre é Yahshua Mashiach. Isso mesmo que o mestre... É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Você vê lá nas denominações, nas igrejas, né? Tem uma igreja específica, não vou citar o nome, que lá está escrito, né? Baal é Jesus Cristo. Né? O Baal é Jesus Cristo. Né? Não é isso? Mas a tradução ali é Almeida. Essa tradução é Almeida e outras traduções. A tradução King James ela foi perfeita. Fica aqui. É detalhes, irmãos. Mas esse detalhe aí... É detalhes. Parece que é óbvio, mas se você tem que é muito detalhe. É mais do que óbvio. Agora você falou, aí abre um leque para entender Filipenses 2:9. Exato. Todos vão dizer que o mestre. Exatamente. Exatamente aqui, ó. Ó. Verdade. Ó, Filipenses 2:9, ó. De novo, presta atenção. A fim de que, Filipenses 2:10, a fim de que ao nome de Yahshua todo joelho se dobre, nos céus. Por que nos céus, irmãos? Por que nos céus, irmão Elbert? Contra o diálogo físico, descer. Não. Descer lá. Não. Descer no céu. Por que nos céus? A fim de que todos os joelhos se dobrem nos céus. Vocês têm que lembrar das passagens. Apocalipse? Aonde? 3:7? Não. Porque lá, Apocalipse 3:7 é sinagoga de Satanás se prostrando. Ok? Porque Mas lá quando já a foi- fim já de... foi elevado. ali é uma condição. Apocalipse 14:6. Fala o quê? Não, 14:6 não. Não. Deixa tudo marcado aqui. Não, a Amós não vou ler agora. Vamos lá em Apocalipse. Pelo menos você tem um livro. Vamos lá em Apocalipse. No céu está remetendo à parte celestial. Está remetendo à parte celestial. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 5. Lembra da bênção de Jacó. O cetro não se afastará de ti, nem o bastão de chefe. Lembra disso? Sim. Lembra de Apocalipse 7? Que o lote da herança de Al? Beleza. Lembra do rochedo Salvador? Sim. Estou fazendo um pequeno lembrança aqui da ministração de agora. Apocalipse capítulo 5, versículo 11. Em minha visão, ouvi ainda o clamor de uma multidão de anjos que circuncidava o trono, os viventes e os anciãos. Circundavam. Lê rápido. Que circundavam. Estou focado lá na frente, aí lê sem pensar. Obrigado, irmão. Circundavam o trono, os viventes e os anciãos, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado. É Mical aqui?
É Mical, irmão? Não. 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 É Yausha. Yau, filho. O cordeiro imolado é Yausha, viu, irmão? Cordeiro imolado é Yausha. Nome Yausha. Aquele que foi morto no madeiro, ok? De receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvir toda criatura no céu, na terra, sob a terra. Volta lá em Filipenses. A fim de que, ao nome de Yausha, versículo 9, 2:9, todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra. Vai lá em Apocalipse. Digno ao cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aqui é Yau, filho, ok? E Yausha, que é o cordeiro que foi imolado. Agora, e ouvir toda criatura. Agora, toda criatura. Toda criatura. Vocês estão entendendo, irmãos? É toda criatura. Então. Vocês estão entendendo? Então tá. E ouvir toda criatura no céu, na terra, sob a terra, no mar e todos os seres. Por que sob a terra? Porque estou falando no mar, abaixo, tudo que está. Então estou falando tanto abaixo, na terra, no céu, todos. Todos. Que eles vivem, proclame aquele que está sentado no trono, e ao filho, e ao cordeiro, e Yausha, que é Mical, pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro viventes e o querubim diziam o quê? Assim seja. E os anciãos se prostraram e adoraram a quem? E ao filho. E ao filho. Mas o louvor é dado àquele que está sentado no trono e ao cordeiro. Quem está sentado no trono? E ao filho. E quem é o cordeiro? Mical, porque está com as vestes do pai e recebeu o nome de Yausha. Então, quando a gente vai em Filipenses 2:9, diz: por isso soberanamente Yau o elevou depois da morte do madeiro, o cordeiro que foi imolado, e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, deu o nome para ele de Yau, a fim de que o nome de Yausha todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sobre a terra. Agora você vai entender Apocalipse. E que toda língua proclame, viu lá que eles proclamaram? Apocalipse 5, que ouvi proclamando em alta voz que o mestre é Yausha Mashiach. Viu, irmão? Você não entendeu, não? Eu entendi. Vocês estão com a cara de toxo. Como se tivesse sem entender. Não, a gente tá muito concentrada aqui. Estou concentrando. Eu começo a escrever. Não, que isso, não é possível não. Eu pulo de alegria, eu pulo, transbordo, gente. Eu risco, né? Deus, coloque ao filho. Ó, presta atenção, irmãos. Eu mostrei para vocês que em Gênesis 49, a bênção de Jacó está falando assim, olha, os teus irmãos te louvarão, Jacó, Yaldá. E Yausha é de qual tribo? Yaldá. Mical é de qual tribo? Yaldá. E está falando que os irmãos vão se prostrar perante Mical, perante Yau filho. E ele é o mestre Yausha. Quando fala, por que vocês me chamam mestre? Mestre. E Yausha não fala assim, por que vocês me chamam mestre? E não faz o que eu digo, não, ele fala assim, ó, por que vocês me chamam mestre? Mestre, duas vezes, as duas faces. São detalhes, irmãos, que se a gente, só um minutinho, irmão, se a gente não compreender, não consegue entender. Aí, quando você fala, se Yausha foi sobrelevado, exaltado, e recebe o nome de Yau, então significa que o nome de Yausha, todo joelho agora vai ter que se prostrar, porque o sacrifício dele valeu a pena.
O sacrifício dele tem que ser considerado. Não vai ser esquecido, entendeu, irmãos? Não vai ser esquecido. Os dois, né, vão receber. Só um minutinho, irmão, senão eu perco o foco. Só um Mas minutinho. é dentro do mesmo Aí pega. entendimento. Calma aí, irmão, senão eu perco o Vamos raciocínio. chegar lá. Pega aqui, ó. Apocalipse 5. Ó. Apocalipse 5. Ó. 5:11. Em minha visão, ouvi um clamor de uma multidão de anjos que circundavam o trono, o querubim e os anciãos, proclamando em alta voz: digno é o cordeiro imolado. Aí em Filipenses está escrito o quê? Por isso Yahweh soberanamente o elevou e conferiu o nome acima de todo nome. Aí está falando dessa pessoa aqui. Digno é o cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Isso aqui é Yahweh Filho, não é Mical. Isso aqui é só para Yahweh Filho. Aí tem a segunda parte. E ouvi toda criatura. Agora está falando daqueles seres que foram criados. Todas elas. Porque antes estava falando de quem? Falando que estava quem? Daqueles que estavam circundando o trono, os 144 mil. Presta atenção, vou explicar aos irmãos. Quem estava circundando o trono? 144 Apocalipse 14. Quem estava ao redor do trono? 144 mil e o querubim. O querubim e os 24 anciãos. Os 24 Esses anciãos. aqui estão adorando, dizendo assim, olha: digno é o Cordeiro, nosso Yahweh Filho, nosso papai, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. Pronto. Aí agora Yohana fala: e ouvi toda criatura. Agora ele está falando de todos. De todos, na terra, no céu, debaixo, tudo. Tudo. Aí ele está falando assim, ó: eu vi toda criatura, no céu, na terra, sob a terra. Aí agora vai lá, em Filipenses. A fim de que o nome de Yahshua, todo joelho se dobre, nos céus, sobre a terra e sob a terra. Pronto, volta lá, Apocalipse 5. E eu vi toda criatura, no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem. Volta lá em Filipenses, versículo 11. E toda língua proclame. Volta lá em Apocalipse capítulo 5. Os irmãos entender. E eu vi toda criatura, no céu, na terra, sob a terra, no mar, e todos os seres que neles vivem, proclamarem: aquele que está sentado no trono. Quem? E ao filho. Isso. E ao Cordeiro. Agora que é mestre, irmãos. Oxi. Você tem que entender, irmãos. Calma aí, irmão. Calma aí. E ao Cordeiro. Pertencem o louvor, a honra, a glória e o domínio. Por que domínio? Gênesis 49, versículo 8, parte A. O cetro não se afastará de ti, nem o bastão de chefe, porque o domínio da terra, de toda criatura na terra, vai ficar para o Cordeiro. Porque ele é da tribo de Eldá. Por isso que é da tribo de Eldá. Como está em Gênesis. Na parte celestial, os que estavam circundando o trono estavam proclamando aquele que estava sentado no trono. Mas todo o restante da terra, criaturas que foram criadas pelo mestre de obra, estão se prostrando, porque ele também foi digno de receber o nome de Yahshua. Por isso ele andará com meu Por isso é que aqui construirei uma casa de estádio e ele andará com o meu Chico, que é os dois. Vai reinar céus e terra. Isso, irmão. Isso que eu ia falar. E Yahshua compara aqueles que construíram Exatamente. Os dois, ele andará com o meu Chico, quer dizer, os dois. Exatamente. E a face é como se fosse Yahweh. Exato, irmão, exato. Isso, irmão, que é difícil.
Interessante quando você vai lá. Ai, agora eu fiquei alegre. Porque eu vi que vocês não estavam entendendo, não. Agora eu fiquei alegre, eu entendi tudo. Porque é porque eu tô falando para vocês assim, ó. Irmão, é por isso É por isso que nós temos, quando fala assim, ó, é por isso que nós fala assim, ó, quando está se prostrando, não está adorando, está reconhecendo que a obra que ele fez na antiga aliança, na nova aliança, está sendo reconhecido agora, porque ele nunca foi reconhecido. Porque ele sempre deu honra para o Pai, sempre elevou o Pai, mas isso não é ruim não. Isso não é ruim não, isso é bom. Mas o que acontece é que a gente está vendo que o próprio Yah, o Filho, está dando direito para ele junto com ele, como antes que andavam juntos, agora está colocando ele no lugar dele. Agora você, meu cordeiro, e toda a terra vai se prostrar perante você, porque você está com as minhas vestes e com o meu nome. E é por isso que em Salmos 18, quem que veio com a mão ali, numa nuvem escura, preta, em trevas, ele desce na nuvem, ele inclina a nuvem e desce em Salmos 18, e pega Mical e lança para a terra. É Yalcha, que é Yah o filho. É Yah o filho, é. Ali é ele que pega ele e lança. Por quê? Ele não vai deixar o filho perecer nas mãos de Satanás por nada. Ele tem que vir para a terra para enfrentar a situação que ele mesmo enfrentou, para ele entender o que os seres humanos passavam, para reconhecer, mas ele teve que vir numa forma de pecado, ele teve que errar, ele teve que estar debaixo, sendo subjugado pela mulher, para depois. É difícil, né, irmão? Irmão. Deixa o irmão falar aqui quem está mais tempo. O que você vê aqui, quando você vê lá em Lucas, que fala assim que o discípulo ele deve se tornar como seu mestre, isso, irmão. Ele se tornou mestre. Isso, irmão. Isso. Agora sim. Aí quando você vai lá em Isaías 50, você me deu uma língua de discípulo. E me fez como aqueles que aprendem, como aqueles que são discípulos. Aluno. Então ele fez seu aluno. Aluno. Aí ele aprendeu tudo aquilo que o pai ensinou para ele e ele executa agora aquilo que o pai ensinou para ele. Então ele se tornou também mestre. Ele se tornou mestre. É isso que Lucas 6 está falando. Tudo que é escrito é muito forte. É para isso. Muito tremendo. Agora vamos voltar lá em Lucas. Agora vocês entenderam. Essa parte da honra. Eu acho, né? Muito tremendo, né? Entendemos, irmão? Muito tremendo. Essa parte da honra também. Não é mais. Hã? Ele é igual também porque ele afasta. Espera aí, irmãos. Oi, irmão. A parte da honra aí, em Romanos Agora 13, 7. honra, né, irmão? Agora... Espera aí, irmão. Romanos 13, 7 fala o seguinte: dai a cada um o que lhe é devido. O imposto a quem é devido, a taxa a quem é devida, a reverência a quem é devida, a honra a quem é devido. Então, exatamente. É um mandamento. Muito bem. Com certeza. Muito bem colocado, irmão. Muito bem. Dê a honra que é devido, né? Muito bem colocado. Vamos voltar lá em Lucas? Lucas 6. Ufa! Toma água. Irmãos, eu deliro. Tremendo. Eu deliro quando eu peguei essas passagens hoje, eu fui lendo. E eu não peguei versículo não, irmão. Eu só ruminei. Eu ruminei o estudo de julho. Eu ruminei o resumão de hoje. O resumão que foi colocado hoje ou ontem, não sei. Foi o último. Ontem. Ontem. O resumão é o estudo de julho. Pode pegar lá que vocês vão ver. Eles são quase. É basicamente a mesma coisa. Só que o resumão é de agosto. Mas você vê que o estudo de agosto ele é parecido com o estudo de julho. Às vezes tem uma coisa. E sabe por que eu fui ver o estudo de julho? Porque Ial pela manhã falou assim: eu quero que você estude hoje ele falou assim: entra no Telegram e você vai pegar o estudo de dia 7 de julho. 7/7, né? 7/7. Irmão, eu não sabia. Por Ial, não sabia. Eu peguei hoje de manhã o estudo e fui lá. Eu fiquei ouvindo, tremendo e tal. E filho, pai, o que tu quer falar com a gente? E eu com o pensamento na casa, porque é a casa que os seres celestiais vão construir. Meu pensamento nisso. Mas o pai falou: não é. Agora não é. É isso aqui que eu quero que você mostre. Aí, irmãos,
ele vai, me mostra, eu não tinha visto ainda o resumo, não tinha ouvido ainda. Aí eu vou, ó pai, agora ouve o resumo. Eu fui ouvir o resumo, aí ele falou, agora eu vou te levar na escritura. Aí foi me levando passo a passo na escritura. Irmão, eu não tenho palavras para falar assim, não é nós, irmão, que está agindo no nosso meio, não. Entendeu? Porque isso aqui para falar assim, que irmãos duvidando da obra, irmãos, que está sendo executada. A obra que está sendo executada é por IAL. Você vê isso aqui falando assim, olha, a única tradução, irmão, olha isso aqui, eu preciso voltar nisso aqui, porque tem que frisar isso aqui de novo. A única tradução, olha aqui para você ver, 2050, né, irmã? A página. Do Filipenses? É, 2050, ó. A única tradução, versículo 11, ó. Que toda língua proclame que o mestre é Yahshua Mashiach. Está falando assim, olha, que agora Mical é Yahshua Mashiach. Ele se tornou. O mestre dele. Exatamente. Por isso que ele fala assim, ó, para a glória de Yahweh Pai. Porque em outras traduções fala assim, olha, que toda língua proclame que Yahshua Mashiach é o mestre. Não. A Bíblia, Shalom, colocou certinho que o mestre é Yahshua Mashiach. Um detalhe, irmão, que eu... Mestre. Agora vamos lá em Lucas. Vamos lá em Lucas. Lucas 6, 39. Disse-lhe ainda uma parábola. Por acaso, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Ele está falando assim, ó. Aqueles que se dizem mestres, né? Que querem fazer obras, né? Que estão pensando que estão agindo por IAL, estão cegos. E cegos é a condição de Laodiceia. Vocês estão cegos. Vem, compre de mim colírio para que volte a enxergar. Não é isso? Então tá. Estão cegos. Então ele está falando assim, ó. Pode os de Laodiceia, os de Sardes guiar um ao outro? Não. Não. Tem a obra incompleta. É porque o de Sardes vai ir para Laodiceia, para Aero. Por isso pode o cego guiar outro cego, porque ambos estão no mesmo posicionamento. Não entendem as escrituras. Continuando. Não cairão ambos num buraco? Não existe discípulo superior ao mestre. Tá vendo? Todo discípulo perfeito deverá ser como o mestre. Ó, tremendo, irmãos. Tremendo. Aí vem, versículo 46. Por que me chamais mestre, mestre, e não fazeis o que eu digo? Se alguém vem a mim, ó, e escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Ele está falando assim, alguém que é comparável a mim, tá? É isso que ele está falando. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou alicerce sobre a rocha. Só até aqui. Entendeu? Ele está falando que o meu filho, vocês têm que se semelhar àquele que eu vou enviar, porque lá em Apocalipse 1, Yahshua Mashiach enviou o seu anjo, Mical, está mostrando claramente, e vocês têm que se semelhar a ele, fazer o que ele faz, porque ele foi meu aluno, lá de Provérbios capítulo 8, né? A tradução boa ficou como aluno. É Provérbios 8 ou é Provérbios 7? Provérbios 8, né? É 8. Pronto. Meu aluno, né? Sabe, no iníciozinho, né? Sabedoria. Fala da sabedoria. Fala de sabedoria, mas fala que a sabedoria é minha aluna. Não é 9, não? Acho que Provérbios 9, não. Não tô lembrando agora. É 8. Provérbios 8. É 8 mesmo. 30, né? Aí, é porque não tá na Bíblia Al-Shalom, não. Porque fala mestre de obra, mas em outra fala que ele é aluno. Então, vamos lá agora, para a gente já estar finalizando, porque era esse ponto que eu queria mostrar, que o Pai assim me mostrou, e o entendimento assim completo vem quando a gente está junto, irmãos. A gente eu leio ali, tenho muito entendimento na hora, mas de repente a clareza do entendimento vem quando a gente está junto. É tremendo isso.
Olha só para vocês verem. Amós, capítulo 9. Vamos abrir lá em Amós, capítulo 9. E os irmãos podem abrir também em Atos, capítulo 7. A partir do versículo 44. Atos 7, 44. E o outro é Amós. Amós está na página 1627. 1627. Amós 9, versículo 11. Para nós finalizarmos. Porque é a partir daqui que os próximos entendimentos, que podem surgir. Tá? Que vai ser necessário nós compreendermos quem de fato é aquele que está construindo a casa estável, né? É Ial, né? Que está através dele. Lembrando de 1 Samuel 2,35, está falando o que lá, irmã Maria? Irmã Maria não responde, não. Que a gente repetiu aqui. Como é que é, irmã? É isso mesmo, só que isso está um pouquinho mais abaixo. Isso. Levantarei um sacerdote fiel que vai andar sempre na presença do meu ungido e construirei uma casa estável. Só para lembrar disso, né? Só não te perguntei ainda porque eu esqueci seu nome. Breno? Eu esqueci o nome dele. Então vamos lá. Amós 9:11. Aqui quem vem na reunião, todo mundo é arguido, né? Como disse o irmão. 11. Naquele dia, todos aí encontraram? 1627. Notou, irmão Márcio? Não, só pode. Mas pode ler. Pode ler. Não, quero que todos encontrem. Todos se encontrar. Muito importante aqui. 1627. Que tá escuro aí. Aí, irmão, ajuda ela. Outra. 7. Isso. 9. Isso. Agora sim. Contou, irmão Francisco? Cheguei. Voltar um pouco. Então tá. Vamos lá. Amós 9, versículo 11. Diz assim: Naquele dia eu levantarei a tenda desmoronada de Davi. Repararei as suas brechas, levantarei as suas ruínas e a reconstruirei como nos dias antigos, para que constituem o resto de Edom, conquistem o resto de Edom e todas as nações sobre as quais o meu nome for proclamado. Lembra disso? Diz, aí fala, né? Sobre as quais o meu nome for proclamado, né? Palavra de Yahweh que realiza essas coisas, né? A palavra de Yahweh que realiza essas coisas. A gente lembra quem que é a palavra de Yahweh, né? Aí a gente vai em versículo 14. Mudarei o destino de meu povo. Lembra do lote? Da minha herança? Mudarei o destino do meu povo, Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e beberão de seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os teus frutos. Eu os plantarei em sua terra e não serão mais arrancados de sua terra, que eu lhes dei, disse Ial, teu Ial. Beleza? Isso é uma promessa. É uma promessa. Com Apocalipse 3.
se cumpre na terra e também se cumpre no céu. Sempre Não assim. serão mais arrancados, quer dizer, já foram arrancados uma vez. Não serão mais arrancados. Tá? Aí vamos lá em Atos dos Apóstolos. Mas eu quero que você lembre disso aqui, ó. Mudarei o destino do meu povo Israel, eles reconstruirão as cidades devastadas, eles reconstruirão as cidades, tá? O povo de Ial, do Lote particular, tá? Os seres celestiais, reconstruindo a cidade. Vamos lá. Atos 7, versículo 44. Diz assim: a tenda do testemunho esteve com os nossos pais no deserto, segundo prescrevera aquele que falava a Moisés, tá vendo? Determinando que a fizesse conforme o modelo que havia visto, tendo-a recebido, nossos pais, guiados por Josué, a introduziram no país conquistado das nações que Iau expulsou diante deles, até os dias de Davi. Estes, lembra de uma coisa, lá, profecia de Amós, reconstruindo a cidade de Davi, reconstruindo ali o que foi demolido, que era de Davi, com o nome de Iau. Vocês estão lembrando, né? Aquela promessa lá atrás. Continuando, versículo 46. Este encontrou graça diante de Iau e suplicou o favor de providenciar morada para a casa de Jacó. O lote de Iau é Jacó. Lembra disso. Foi Salomão, porém, que lhe construiu uma casa. Já não foi Davi. Porque não podia. Davi tinha as mãos o quê? Sujas de sangue. Não podia construir. Então tá. Entretanto, o Altíssimo, quem que é o Altíssimo aqui? Nesse caso mesmo. Iau filho. Porque aqui já é Atos dos Apóstolos. Iau já tinha ascendido já. Iau filho. Porque é ele que vai ser honrado. Entretanto, o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Onde está escrito isso aqui mesmo? Isaías 66, 1. Anota na frente para você não esquecer. Tem aí no link do lado da Bíblia Oxalá também. Que casa me construireis, diz o mestre? Ou qual será o lugar do meu repouso? Não foi minha mão que fez tudo isso? Porque ele está falando assim, olha, minha mão fez tudo isso aqui. Eu sou o criador. Céu, terra, eu sou o criador, eu sou o Altíssimo, criador, fiz tudo isso. Mas onde que eu vou morar? Porque eu não vou morar em casa feita por mãos humanas. E minha mão fez tudo isso? Ele está falando assim, eu quero que os meus filhos façam agora essa nova casa. Porque são mãos celestiais. São mãos celestiais, e é nessa casa que o Iau irá habitar. Porque é as duas faces de Iau, né? Iau filho e Iauxa, né? Quem é Iau filho? O cordeiro que foi morto. E quem é Iauxa? Aquele que é como o cordeiro imolado, tá? A gente para por aqui o estudo, porque a sequência do estudo não é eu que vou trazer, até porque eu não estou com o estudo e nem sei o que é esse estudo, tá? Mas é só para os irmãos entenderem. Quem é o mestre, de fato, agora ficou claro, o Pai nos mostrou na palavra, sem sombra de dúvidas, né? E o detalhe importante, a obra que antes nós fizemos lá atrás, junto com Papai Alcha, junto com Mical, lá atrás, antes de tudo, terra, céu, tudo. Agora a gente vai fazer aqui algo muito maior. E a glória da segunda casa Lembra? será maior do que a primeira. Exatamente. Eu pedi a irmã para achar o Salmos? Salmos 24? Onde que está? São 4, 3 e 4. Salmos 24.
Quem pode subir, Salmos 24, 3. Quem pode subir a montanha de Iau? Quem pode ficar no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes, tá vendo? Que não derrama sangue, tá vendo? E coração puro, e não se entrega à falsidade, nem faz juramento para enganar, ok? Ele obterá de Iau a bênção e do seu Iau Salvador, seu Iau Salvador, a justiça. Esta é a geração do que, o quê? O procuram, dos que o buscam tua face, ó Iau de Jacó. Viu? Tremendo, irmãos? Tremendo. Então tá. Aqui aí o restante a gente já sabe, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantais, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória, né? Mas vocês viram aqui, né? Quem vai construir é esses que têm mãos santas. Por que está falando assim, ó? Quem pode subir na montanha de Iau? É esses, os 144 mil que vão ter mãos santas, mão pura, né? Coração íntegro, são irrepreensíveis. São esses que vão fazer a morada da habitação de Iau, né? Porque Salomão que fez não era ainda que seria, né? E muito menos um filho de Salomão, muito menos, né? Então, mas o pai vai trazer o esclarecimento de tudo, porque o pai, Iau diz, né? Construirei uma casa estável. No versículo 5, irmão, interessante que fala, ele obterá de Iau a bênção, ou seja, ele vai permitir que este construa, né? Exatamente. Ele obterá de Iau a bênção, né? E do seu Iau Salvador a justiça. E ao pai e ao filho. E ao pai e ao filho. Grato ao Iau? E grato ao Iau, né? Muito bom. Vamos dar gratidão ao papai, que o pai nos deu entendimento mais uma vez. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Grato a Iauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do papai Iauxa.